noite, meu nome é Joilza Figueiredo Azevedo, Raulina Marques Santos. O tema do nosso trabalho é a importância da leitura de história na educação infantil. A apresentação. O presente artigo tem por objetivo apresentar o trabalho com leitura de histórias desenvolvido em sala de aula, com alunos da educação infantil, a fim de colocar em cena o quanto é importante estudar e entrar em contato com esse tema, a importância da leitura de história na educação infantil, dentro da sala de aula, para a formação de futuros leitores. O problema da investigação. Qual a importância da leitura de histórias na formação de alunos da educação infantil? Então, a importância, com certeza, dessa prática será para o futuro desses futuros cidadãos, né? Porque se você coloca em prática o hábito de ler e contar histórias com crianças na educação infantil, certamente, futuramente, essas crianças não vão ter dificuldade de ler. Ele vai ter curiosidade em tudo que ele vê, ele querer ler e não ter preguiça, entendeu? Qual o objetivo desse nosso trabalho? Compreender a importância da leitura de história na educação infantil como instrumento para despertar o gosto pelo ato de ler e, consequentemente, a formação de leitores críticos e autônomos. Analisar como a arte de ler, contar e ouvir histórias desperta o gosto pela leitura e contribui para a formação de leitores. Avaliar momentos de reflexão, proporcionando, a partir da literatura infantil, o espaço escolar, de modo que haja cotidianamente o incentivo à formação de leitores. Fundamentação teórica. A pesquisa está baseada em autores como Abravanel, Coelho, Cordeiro, Lajolo e entre outros que defendem a importância e a necessidade da literatura infantil no espaço escolar. Destacamos a importância da literatura infantil como instrumento essencial na formação dos futuros leitores, pois é na infância que crianças desenvolvem o gosto pela leitura e levam-a por toda a vida, formando-se adultos leitores. Como afirma Cordeiro, recuperar a leitura literária no espaço escolar é uma tarefa de construção de novas formas de lidar com a literatura e de desconstrução de amarras. A nossa pesquisa foi baseada nesses autores, né, que defendem muito a contação de história na educação infantil. E nós, contar história é exemplo de múltipla para a fantasia, a memória e o encantamento do homem e do mundo. Um processo similar do conteúdo sistematizado e formal. Assim, as conquistas e sedução por meio da leitura, além de abrir muitas portas, poderão contribuir para a formação de leitores conscientes do seu papel social. Então, nós embaçamos nessa teoria desse regime e fizemos a nossa pesquisa e confirmamos que a contação de história é um meio de desenvolver a leitura na educação infantil. Como essa leitura? Uma leitura prazerosa, né, lúdica, que motiva a imaginação e a criatividade do aluno. Isso faz com que ele tenha desejo de ler e continuar ouvindo outras histórias. Fanny Abramovic, ela é uma grande escritora de literatura infantil e ela acredita muito em que o ler histórias infantis, né, história literária em sala de aula, estimula o prazer da criança em estar sempre lendo futuramente. Não só a prática dentro da sala de aula, mas no futuro servirá muito. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva realizada com base na observação dos alunos da educação infantil, na mediação do professor em sala de aula na Escola Municipal Afonso Oliveira, no município de Ipirá. Então, a gente fez essa observação e constatamos, né, como a professora desenvolvia o gosto das crianças ler através dessas histórias, né? Porque ao ouvir essas histórias, não é ler por ler histórias. As histórias têm que ser prazerosa, lúdica, né? E que mexa na imaginação
formação da criança, porque ele, nos outros dias ele sinta a vontade de ouvir outras histórias. Né? Para confirmar os benefícios da leitura, traz a aprendizagem das crianças, utilizamos como instrumento a pesquisa bibliográfica, né, dos autores que defende a contação de história, né, para formar leitores de educação infantil. Quanto mais a criança ouve história, mais ela desenvolve o seu aprendizado, o seu conhecimento, né, e transforma a sua vida no meio que vive. E a escola é responsável para levar isso para a criança, né, através da contação de história, dos livros, né, para que eles tenham gosto de estar sempre lendo, sempre buscando um livro para ler. São os sinais. A leitura é um elemento essencial para a formação da criança, mas o livro por si só não forma leitores. Né? Segundo o autor, se a criança não lê é porque não lhe estão contando história, ou não lhe estão apontando o caminho para o desfrute dos bons textos. É claro, né? O livro por si só não forma leitores, mas o livro hoje mesmo com os meios tecnológicos, né, tudo aí, o livro ainda é a ferramenta principal do educando na escola. Né? É através do livro que nós podemos desenvolver a leitura, a escrita, né, a linguagem oral, né, e isso tudo faz com que a escola e todo o ambiente que a criança vive, a família, a escola, são responsáveis em levar esse prazer ao aluno a estar se manuseando esse livro. Portanto, a formação do hábito de ler de uma criança deve ser as motivações criadas nos ambientes do qual participa. Desse modo, elas desenvolverão o seu próprio interesse e a habilidade pela leitura, podendo durar a vida inteira. A infância é a base do aprendizado. Tudo que a gente aprende na infância leva por toda a sua vida. E assim por diante. Então, isso são nossas referências teóricas que foi embasado no nosso projeto. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus, a quem devemos tudo, nossa vida, saúde e a oportunidade dada por Deus. Agradecemos a nossa família pelo apoio, força e compreensão. Agradecemos aos colegas de curso e todos os professores pelo incentivo e companheirismo em horas difíceis. Enfim, agradecemos a todos que fizeram parte dessa caminhada e contribuíram direta e indiretamente para a concretização desses. Obrigado, Senhor.